pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras, pessoal, e um grande dividendo que ela pode pagar para os investidores. Só para vocês terem uma ideia, esse dividendo pode fazer com que você consiga 100% do seu capital investido em rentabilidade, fora também a grande perspectiva de valorização nas ações da Petrobras. E detalhe que no último mês a ação já subiu 8%. Porém, eu vou mostrar para vocês que mesmo após essa alta na Petrobras, ela ainda continua extremamente barata. Por isso que fiquem comigo aí até o final deste vídeo. E detalhe para quem ficar comigo aí até o final, existe um fator aqui que pode destravar muito valor para a Petrobras e tanto gerar um gatilho de alta nas ações como bons pagamentos de proventos. Eu só vou citar lá no final deste vídeo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, falar então sobre as ações da Petrobras. Detalhe que a Petrobras, pessoal, ela é uma das ações que compõem a carteira do canal e hoje eu tenho 10,24% da carteira nas ações da Petrobras. Em seguida tem BR Partners e antes disso tem as ações do Banco do Brasil, tá? Então perceba que essa carteira é bem concentrada em poucas companhias e recentemente eu adicionei as ações da Vale na carteira, onde eu pretendo também fazer um acúmulo significativo e ter uma posição bastante interessante aqui na empresa, tá? Falando diretamente aqui da Petrobras, pessoal, quando a gente fala sobre Petrobras, muitas pessoas associam com política, associam com Lula, tá? E muitas questões relacionadas ao governo, já que a Petrobras, ela é, consequentemente, tá? Uma estatal, uma empresa ali do governo federal, né? Então, tecnicamente, todo mundo que fala de Petrobras está apenas focado em governo. Mas uma dica que eu dou para vocês, esqueçam o governo, esqueçam as questões aí macroeconômicas. O que você tem que ficar focado aqui na empresa é o principal produto dela, que ela vende, tá? Que é o quê? O barril de petróleo, o petróleo em si, né? Que é o carro-chefe de negócio aqui na Petrobras. Perceba que grande parte de receita da empresa é atrelada ao petróleo. E aí tem os seus derivados, que é o diesel, né? E a gasolina. E perceba que 74% da receita da Petrobras está no mercado doméstico, ou seja, está no Brasil, né? Porque o Brasil, ele é tecnicamente o paraíso das commodities. É um país riquíssimo em petróleo, riquíssimo em minério de ferro, por isso que a Petrobras reina aqui, tanto que a empresa é uma gigante e não para de crescer, mesmo com todo esse tamanho que ela possui, tá? E por falar em preço do barril do petróleo, quando vocês olham para isso, por ele ser, obviamente, né, uma commodity, vocês têm que aí ficar vidrado no preço do produto da empresa, porque aqui, pessoal, que os resultados da Petrobras serão definidos. Se o preço do petróleo subir, a empresa cresce o resultado e se o preço do barril do petróleo cair, o resultado da empresa desaba. Portanto, e se eu te disser que hoje a Petrobras está muito mais protegida contra os ciclos de flutuação de preço do barril do petróleo? Primeiro de conversa que quando a gente olha aqui, ó, o custo médio por extração da Petrobras está muito baixo, tá? Olha aqui, ó, hoje o custo médio por extração está na faixa de 28 dólares o barril, simbolizando que caso é para ela ter prejuízo, o preço do barril teria que cair abaixo de 28 dólares, o que acaba sendo inviável disso acontecer, tá? Porque se isso ocorresse de uma forma consistente, isso inviabilizaria a produção em várias empresas no mundo, tá? Porque o preço desse barril é global, então não prejudica somente a Petrobras, prejudica todas as outras petrolíferas da economia real. O mercado jamais deixaria o preço da commodity se desvalorizar a tal nível de prejudicar
a demanda mundial e voltaria rapidamente o preço para uma região de estabilidade, como já aconteceu em momentos passados. Quando o barril do petróleo caiu muito, perceba que o mercado rapidamente ajustou e voltou ao preço ali em um nível confortável. E os picos de altas, quando acontecem, trazem um resultado bem significativo para a empresa, né? E perceba que hoje, quando a gente olha aqui, ó, para a questão de múltiplos, perceba que a dívida da Petrobras está extremamente controlada. Olha essa dívida, pessoal. 1,8 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Isso aqui é muito tranquilo, tá? A empresa, em 1 ano e 8 meses, consegue quitar toda a dívida dela. E para uma grande geradora de caixa como é a Petrobras, isso aqui acaba sendo muito tranquilo para a empresa. E ela tem conseguido crescer os seus resultados a uma taxa acima da inflação. Basta vocês utilizarem aqui, né? 1 menos o payout médio da empresa e vocês multiplicam pelo ROIC, que ficou na média em 13,5% ao ano. Então a Petrobras ela tem conseguido crescer 9,4% ao ano na média. E se eu somar com o dividendo médio na faixa de 10%, o retorno embutido no preço da ação chega a quase 20% ao ano na média. E não é que é verdade, porque nos últimos 10 anos a Petrobras entregou 1.622% de retorno. Sabe o quanto significa isso aqui, pessoal? Isso aqui significa, ó, quando a gente aplica a taxa anual composta, 1.600% de retorno nos dá 33,14% ao ano. Então, o seu capital mais do que dobrou nos últimos 10 anos. E o mais interessante de tudo isso, o mais intrigante, é que grande parte desse retorno foi advindo do dividendo pago pela empresa, tá? E não na apreciação da cotação. Então, olha só a importância do dividendo no médio a longo prazo para a geração de valor para o acionista, tá? Pegando aqui os resultados da Petrobras, a gente percebe que além desse custo de extração baixo, ela tem de fato conseguido aumentar a produção, um excelente sinal aqui na empresa. E outro fator é que, mesmo com o preço de petróleo mais depreciado, que não está nos seus melhores momentos, a empresa tem conseguido reportar um EBITDA na faixa de 9,2 bilhão de dólares por trimestre, o que significa que 9,2 bilhão por trimestre multiplicado por 5,38 nos dá 49,49 bilhões de EBITDA. E se eu multiplicar por 4, temos um EBITDA projetivo de 197 bi. Denotando que agora as ações da Petrobras estão muito baratas, porque quando a gente usa a lógica de EV sobre EBITDA, que mede o valor de firma da empresa, né, sobre o EBITDA projetivo, a Petrobras está avaliada por 4 vezes e a média a ser cotada em 7,5 vezes, denotando que, caso a Petrobras fosse cotada, né, por 7,5 vezes, isso nos traria, pessoal, se eu tirar aqui a dívida líquida, um valor de mercado de 1,1 trilhão de reais, que dividido pelo valor de mercado atual da empresa, que hoje está na faixa de 440 bilhões, temos um potencial de alta de 161% para as ações da Petrobras, tá? Fora também, pessoal, que além desse potencial de alta gigantesco, por todos os indicadores que a gente utiliza pelos grandes investidores, tá? A empresa está ali absurdamente descontada. No caso aqui, ó, se vocês usarem preço justo do Graham, a ação está barata, 22,5 vezes EBITDA por ação e vezes valor patrimonial. O preço justo dela é de R$ 83,00. Que dividido pela cotação atual de quase 33, vamos arredondar, potencial de alta de 153%. A Petrobras tem muita margem de erro, tá? Pela fórmula do Graham. Colocando aqui, ó, PEG ratio do Peter Lynch, 4,12 dividido por uma taxa de crescimento de 9,1, a empresa está em 0,45. PEG ratios abaixo de 1 já é barato, e abaixo de 0,50 então nem se fala. Então olha só também como a ação está aparentemente descontada. Fora essa política robusta de dividendo para o investidor, que além da empresa pagar 45% do fluxo de caixa livre na forma de proventos, ela ainda paga, pessoal, caso o preço do barril esteja acima de $40, ela paga ali pelo menos um dividendo médio de 4 bilhões de dólares, que na cotação atual do dólar, isso nos dá 21,12 bilhões de reais, tá? E se eu multiplicar por 2, supondo um resultado operacional parecido, a gente ainda tem ali um provento na faixa de 9,6% ao ano na média. Então perceba que mesmo num cenário de queda de commodity, a empresa ainda vai te pagar um dividendo muito bom, tá? Na faixa de 9 a 10% ao ano. Agora você imagina se o cenário da commodity engata em uma alta para a Petrobras, aí que de fato, tá? A empresa poderia estar
absurdamente barata neste patamar de preço. E a cereja do bolo aqui na Petrobras, para vocês que engatinharam comigo aí até o final deste vídeo, pessoal, é algo que chamamos aí de margem equatorial. A margem equatorial pretende dobrar a capacidade de produção da Petrobras para os próximos anos. Eu percebo que aqui no canal, os vídeos de petro eu tenho postado com muita frequência aqui no canal, tá? Ou seja, trazido com muita frequência para vocês. Quando tem seguidor novo, eles não sabem dessa informação, né? E aí, essa margem equatorial, o que ela pretende fazer? Do caso, dobrar a capacidade de produção da Petrobras. A produção da Petrobras hoje é gigantesca. Imagina se ela dobra essa capacidade, que é o que a margem equatorial promete. E aí você alia o seguinte cenário: demanda por petróleo crescendo. Aí, no caso, capacidade de produção da empresa vai ser dobrada. Preço ali, né, do barril de petróleo estável, em alta ali, que também acaba sendo muito favorável, e um custo de extração cada vez menor, isso traz aí um gatilho de crescimento e de segurança muito bom para a Petrobras. Fora essa política de pagar 45% do fluxo de caixa livre na forma de dividendos. Eu acho que para o acionista que está mirando tanto bons dividendos e valorização, pode ser sim uma bela oportunidade. Por isso que eu também decidi colocar grande parte da carteira do canal nas ações da Petrobras, aproveitando justamente desse momento que a empresa está enfrentando, que é essa probabilidade bem expressiva de crescer no médio a longo prazo. Nossa, Pablo, para mim é muito difícil fazer o que você faz. Eu gostei do vídeo, achei bacana, mas eu não tenho uma bagagem de conhecimento elevada para conseguir estudar como você estuda. Eu sou iniciante na Bolsa de Valores, tá? Tô começando agora. Será que você tem alguma coisa que me ajude a mitigar os meus riscos e traga uma potencialidade de retorno mais elevada? É por isso que para vocês que ficaram comigo aí, pessoal, até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é, né? Uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. Fora que você tem acesso aí a mais de 100 ações para você estudar em tempo real. Falando em tempo real, ela é totalmente automatizada. Cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, sem que você tenha que ter trabalho nenhum para que isso aconteça, porque já existem algoritmos aí que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último e mais importante fator, conter os melhores indicadores da bolsa, baleias do mercado financeiro que conseguiram rentabilidades bem elevadas. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch e tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora que você também tem acesso a preço teto projetivo e uma infinidade de benefícios. O link desta belezura estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também, pessoal, estará aqui, tá? Na bio do canal. Basta você clicar em mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Mais moleza que isso aí, pessoal, só sopa de minhoca, tá? Queria eu ter uma pechincha dessa quando eu estava começando, algo que é extremamente acessível, poupa seu tempo e dor de cabeça de ficar calculando e traga ainda um baita potencial de retorno, que você já tem a maioria das ações da bolsa todas calculadas e quais estão prontas para a compra. Lembrando, obviamente, que nada se trata de recomendação, a planilha é apenas uma ferramenta, aí você que decide o que você vai fazer. Mas você tem uma arma poderosa nas suas mãos para descobrir se a ação que você está comprando está ou não num bom momento, tá? As que estão em maus momentos estão aqui embaixo, ó, todas aqui em vermelhinho, tá? Você consegue perceber que não parece ter tanta margem, mas as que estão em bom momento, você consegue perceber aí e utilizar o cálculo como bem entender, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso, tá? Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já deixem nos comentários se vocês têm Petrobras e qual é a sua visão de médio a longo prazo. Como eu falei, em particular, pretende aumentando posição na empresa, principalmente se a empresa ficar neste preço de 30 a 33 reais. Pretendo fazer grandes aportes, né? Caso a empresa continue nessa região de preços. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!